יחד, 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 כולם קדושה, חיי שלש, כולם קדושה. Pessoal, Shabbat Shalom, uma boa noite a todos aí. Mais uma vez eu quero deixar aqui a minha gratidão, a minha satisfação e o prazer de tê-los aqui, de separar um minutinho nesse iniciozinho de Shabbat aí para nós estarmos estudando aí mais um pouquinho das 7 leis e suas ramificações. E hoje, Baruch Hashem, vamos estar fechando um ciclo, né? Se o Eterno assim permitir. Hoje nós vamos estar estudando aí a prática da justiça e suas ramificações. E se o Eterno também nos permitir, vamos falar um pouquinho também sobre a lei com o cuidado dos animais. Tá bom? E muito obrigado aí por vocês que disponibilizaram um tempinho aí para estarmos aqui juntos, refletindo aí sobre essas leis abençoadas do Eterno. Tá bom, meus amigos? Antes de iniciarmos aí, primeiramente eu gostaria de dedicar o mérito desse shiur, primeiro para a honra e glória do Eterno, sempre, porque sem Ele, nas nossas vidas, o que seríamos de nós? É Ele que nos sustenta, é Ele que nos dá sabedoria, é Ele que nos dá o intelecto, é Ele que nos dá saúde. Então, primeiramente, eu gostaria de dedicar esse mérito para a honra e glória do Eterno. Tá bom? Hoje, infelizmente, foi o início de Shabbat assim, um pouquinho triste, né? Bem sabemos aí, não sei se a maioria do pessoal sabe que hoje, infelizmente, houve um acidente muito grave, um avião ele caiu e a vida de todas as pessoas que estavam a bordo, infelizmente, se foram. Tá bom? Se não me engano, foram 57 pessoas, mais 4 tripulantes, e todos eles tiveram sua vida ceifadas. Então, que o Eterno possa elevar a alma dessas pessoas, tá bom? Que o mérito deste Senhor possa ser para a elevação da alma dessas pessoas que, infelizmente, perderam as suas vidas no dia de hoje, e para que o Eterno também, ele conforte o coração de seus familiares que ficaram. Tá bom? Que o mérito desse Senhor também seja em prol disso. Que também seja para o pronto restabelecimento da saúde da Simone, filha de Maria, e pelo pronto restabelecimento da saúde de Euzi, filha de Geraldina. Tá bom? Alguém gostaria de desejar o mérito do shiur para alguém? Ou a respeito de saúde, alguma coisa? Alguém antes de eu dar procedimento aí? Queria pedir pela saúde da Ana Duarte, ela tinha comentado que essa semana não estava bem do estômago, e queria pedir pela saúde da Ana. Amém, amém, que seja para... Pelo pai da Edilene, que está fazendo quimioterapia, radioterapia. Queria pedir pelo filho do Rodrigo também, o Juan, em questão de saúde emocional, mental, portas, que o Eterno venha abrir portas. Sim. E pela vida da minha mãe também, saúde emocional. Amém, amém. Que o Eterno possa, que o mérito deste Senhor possa ser em prol dessas vidas aí, na qual a Samanta nos trouxe aqui. Mais alguém? Não? Então vamos dar o início, continuidade aos nossos estudos. Tá, um resumo rápido daquilo que nós já estudamos, tá bom? Nós falamos aí já sobre, demos uma introdução sobre as 7 leis, falamos sobre idolatria, sobre a blasfêmia, sobre a lei do roubo, falamos também um pouquinho sobre o assassinato, sobre a lei do relacionamento ilícito, que foi a nossa última aula, tá bom? E se você, porventura, não pôde estar acompanhando aqui ao vivo, né, às sextas-feiras, às noites aí, toda sexta-feira às 20h30, tá bom? Você pode ir lá no nosso canal do YouTube, do canal da Beit Halev, que as aulas vão estar lá, tá bom? Disponíveis, não só a aula das 7 leis de Noah, mas como também as aulas de Kabbalah, as aulas que é com o Eduardo, as aulas da Paraxá, que é com o Rodrigo, e as aulas do Tânia e da Hassidut, que é com o William, tá bom? Então, se você também não é inscrito no nosso canal, se inscreve lá no canal da Beit,
poxa, vai ser de grande valia. Compartilhe o conteúdo, nos ajude aí a cumprir com o nosso propósito, né, que é divulgar as 7 leis de Noah, divulgar o monoteísmo em si e divulgar a Torá, tá bom? Porque esse é o nosso objetivo. Tá bom, gente? Vamos dar prosseguimento aí. Então, sobre o estudo de hoje. Hoje nós vamos fazer a leitura das leis relacionadas à prática da justiça e as suas ramificações. Vamos falar um pouquinho sobre a prática da justiça com o nosso próximo e o nosso semelhante. E também vamos estar dando uma leitura, fazendo uma leitura da lei e das ramificações sobre a crueldade com os animais, tá bom? E as ramificações dessa lei. Tá bom? Vamos lá. 6ª lei. Promova a justiça. Promova a justiça. A obrigação de seguir e aplicar a justiça social, bem como a proibição de qualquer erro ou transgressão judiciária. Primeira ramificação, nomear juízes e oficiais de justiça em cada uma das comunidades. Tratar os litigantes com igualdade perante a lei. Investigar diligentemente o depoimento das testemunhas. Proibido proceder maliciosamente contra qualquer um dos litigantes. Proibido um juiz aceitar presentes ou suborno dos litigantes. Proibido um juiz se simpatizar mais com um dos litigantes no julgamento. Proibido um juiz agir com medo de ameaças de um dos litigantes. Proibido um juiz, por compaixão, favorecer um litigante pobre. Proibido um juiz declarar um litigante culpado só porque ele é conhecido por ser desonesto ou mau. Proibido condenar uma pessoa má injustamente. Proibido um juiz, por fraqueza, não impor as penas justas e apropriadas. Proibido um juiz discriminar um estrangeiro, o desamparado ou órfão. Proibido um juiz ouvir somente um litigante sem a presença do outro. Proibido a nomeação de um juiz que não tenha conhecimento da lei. Proibido a incriminação por provas circunstanciais. Eu fiz uma pesquisa lá e coloquei aqui ao lado, tá bom? Só para o pessoal que não sabe, eu não sabia o que seria crimes circunstanciais, tá bom? Aí tem aí ao lado, tá? O que são provas circunstanciais? São pistas que juntas ajudam a entender o que acontece em um crime, mas não mostram diretamente quem o cometeu. Por exemplo, se uma pessoa é vista saindo de um lugar onde um crime ocorreu e há uma arma usada no crime perto dessa pessoa, esses são indícios que, quando combinados, podem sugerir que ela está envolvida, mas não provam sozinha que ela cometeu o crime. É como juntar peças de um quebra-cabeça para ter uma ideia do que aconteceu, tá bom? E tá aí então uma breve descrição do que seja um crime circunstancial, tá bom? Provas circunstanciais. Tá bom? Seguindo, proibido unir quem cometeu uma falha sob coação. Somente um tribunal de justiça tem competência para administrar a pena capital. Proibido alguém tomar a lei em suas próprias mãos para matar o autor de um crime capital, ou seja, a vingança. Nós devemos testemunhar no tribunal. Só deixa eu... Aqui que eu não estou conseguindo enxergar esse último aqui. Proibido testemunhar em falso. É a nossa última ramificação. Tá bom? Tá aí. Mais uma lei, mais uma ramificação interessante, muito interessante. Nós vamos ver o porquê que ela é tão interessante. Tá bom? Praticando a justiça com o próximo. É tão interessante, coincidência ou não, creio eu que nada é coincidência, tudo está na mão do Eterno, que calhou da nossa aula da Paraxá desta semana iniciar falando sobre justiça. Olha que interessante.
livro de Deuteronômio, nós estamos na Paraxá de Devarim, né? É o início da leitura do último livro da Torá, do Pentateuco, né, que é o livro de Deuteronômios. Então, nesse Shabat vai ser lido a primeira porção, que é o livro de Devarim, e, por coincidência ou não, creio eu que não seja coincidência, mas a Paraxá inicia-se falando sobre a justiça. Aí, Deuteronômio, capítulo 1, versos 16 e 17. Naquele tempo, ordenei a vossos juízes, dizendo: ouvi a causa entre vossos irmãos e julgai com justiça entre o homem e seu irmão ou o seu litigante. Não conheçais não conheçais faces no juízo, ouvirei do mesmo modo ao pequeno e ao grande. Não temereis a homem algum, porque o juízo é de Deus. Então, está aí. É interessante, né? A Paraxá dessa semana, iniciando falando sobre justiça. E a gente bem sabe que no nosso dia a dia, né, nós estamos aí, o nosso senso de justiça sendo testado a cada minuto, né? Nós, a cada momento, a gente está olhando, analisando, percebendo como funciona o comportamento de uma pessoa, como se ela está se portando, as atitudes tomadas por algumas pessoas diante de nós, no nosso ciclo de relacionamento, né? Seja entre a nossa família, seja no trabalho, seja com os nossos amigos. E por isso que é muito importante nós estudarmos a lei referente à justiça. Por quê? Porque nós não devemos enxergar o ser humano, não devemos utilizar a justiça com o intuito de julgar alguém, julgar uma pessoa. Não. O nosso intuito de estudarmos e sabermos sobre a justiça nada mais é para que nós, ao invés de julgarmos, orientarmos essa pessoa para que determinada atitude errada não seja cometida por ela novamente. Então, a gente viu na ramificação que é muito importante que o juiz ele saiba as leis referentes à justiça. Óbvio que nós hoje não temos uma justiça como a justiça do o Sanhedrin, né, do povo judeu, o Minyan, mas por causa disso nós devemos estar entranhado dentro de nós a justiça para que nós possamos utilizá-la no nosso dia a dia da melhor forma possível. Então, por isso que é muito importante estudá-la, tá bom? E a palavra aqui ela é orientar, né? Não é julgar o próximo, mas sim orientar para que os erros que essa pessoa possa ser cometida, possa estar sendo cometido, para que ela não venha repetir novamente esse erro. Entendeu? Seguindo aqui em frente, a gente sabe que o Eterno ele tem um carinho muito grande pelos desamparados. Deus ele detesta a injustiça, muito. Ele odeia a injustiça. E como o exemplo disso, ele usa muito os órfãos e as viúvas. Por que isso? Porque são pessoas que não têm quem os ampare. Então o Eterno ele pega essas pessoas e ele mesmo ampara elas. Ele mesmo se propõe a defendê-las. É tão importante isso. Eu estava estudando e veio algo muito interessante que eu li, que mesmo que um justo persiga um perverso, o Eterno ele vai ficar ao lado do perverso, porque ele odeia a injustiça. Então cabe a nós aqui observarmos e sermos cautelosos quanto a isso. E está aqui uma fonte que encontra-se no livro de Êxodo, capítulo 22, no verso 20 ao 22, que diz o seguinte: e ao peregrino não fraudareis, nem oprimireis, porque fostes peregrino na terra do Egito. Isso o Eterno dizendo ao povo de Israel: a nenhuma viúva ou órfão afligireis,
Se os afligirdes e clamares a mim, escutarei o seu clamor, e a minha ira se acenderá. Eu vos matarei com espada, e vossas mulheres ficarão viúvas, e vossos filhos órfãos. Então é muito importante. A gente sabe, muitas das vezes, a caminhada de um Benor é uma caminhada solitária. Mas saiba que você nunca está sozinho, tá bom? O Eterno, ele sempre vela e ele sempre zela por você. É como se nós estivéssemos órfãos. Por quê? Porque às vezes é um caminho que vai de contra as nossas famílias, de contra aqueles que estão no nosso convívio, né? Infelizmente optam em continuar seguindo por um caminho a qual o Eterno assim não se agrada, e acabamos nos sentindo sozinhos, nos sentindo como se estivéssemos órfãos e como se não tivesse ninguém nos amparando. Mas saiba que o Eterno, ele olha por vocês, por cada um de nós, ele zela por cada um de nós. E aquele que toca naquele que o Eterno zela, acaba sofrendo grandes consequências. E está aí uma prova disso. A gente sabe também que nos dias de hoje, as pessoas, a benevolência é algo muito escasso no mundo. E o individualismo, ele impera de uma forma assim inescrupulosa. A gente bem sabe que as pessoas, muitos, né, não vou generalizar dizendo que são todos, mas muitos ricos querem mais dinheiro, muitos só querem saber do seu, não falo só em si do rico, né, mas das pessoas em geral. Acaba querendo olhar para o seu próprio umbigo e acaba esquecendo do próximo. Porém, é justamente o contrário, né? O Eterno, ele nos deixa muito bem claro para jamais deixar de ser benevolente para com os pobres, como nós vivemos nessa primeira fonte, no livro de Provérbios, no verso 19, do versículo 17. Quem é benevolente para com os pobres, empresta ao Eterno, e sua boa ação será recompensada. Também está aí mais uma fonte, no livro também de Provérbios, no capítulo 25. Se teu inimigo estiver esfomeado, dá-lhe de comer, e se estiver sedento, dá-lhe de beber, porque se sentirá como se pusesse brasas sobre sua cabeça, e o Eterno te compensará. Tá bom? Então está aqui uma orientação, até mesmo do rei Salomão, para que aquelas pessoas que te perseguem não paguem o mal com o mal. Sempre procure pagar o mal com o bem. Aquelas pessoas que te perseguem, às vezes é difícil até mesmo nós colocarmos isso em prática, né? É muito fácil falar. E realmente é difícil nós colocarmos isso em prática. Principalmente, às vezes, isso acontece muito em relação no trabalho. Pessoas que, ao mesmo tempo, nessa competitividade do dia a dia, acabam querendo passar por cima do outro, um querendo fazer maldade com o outro, agindo com falsidade, e acaba sendo difícil, né? Nós, às vezes, nós sermos benevolentes com essas pessoas. Mas está aqui uma orientação do homem mais sábio que já existiu, né? Do rei Salomão, né? Se acontecer, se alguém for seu inimigo e você ver essa pessoa com necessidade, não pague o mal com o mal. Ajude-o, procure-o, ser benevolente para com essa pessoa, que além de o Eterno te recompensar, possa ser também uma porta para que essa pessoa acabe não cometendo mais nenhum mal contra você, tá bom? Então é muito importante nós seguirmos esses preceitos e colocarmos eles em prática, tá bom? Seguindo aqui, uma das maiores formas de nós estarmos fazendo justiça, principalmente no mundo, é com a Sedaká. Por quê? Com a Sedaká, com a caridade. A caridade nada mais é do que uma benevolência do Criador para conosco. Ajudar o necessitado é um privilégio da nossa parte. Perdão, é um privilégio da parte do Criador para conosco. Ele está
nos dando a oportunidade de colocar em prática aquilo que ele nos ordenou. Então, ajudar ao próximo é um privilégio para todos nós. Se você tem o privilégio de ajudar uma pessoa e não faz, saiba que você não está deixando de trazer bênçãos e recompensas para a sua vida. Então, é muito importante que nós vejamos o pobre, o necessitado, o mendigo, os moradores de rua com benevolência, com bons olhos. Nós não sabemos o que levou essas pessoas a estarem na rua ou a estarem no mundo das drogas. Então, há uma necessidade de olharmos com bons olhos essas pessoas e ajudá-las com tzedakah, com caridade, não só essas pessoas, né, que estão estão sujeitas a coisas ruins, né, que acontecem no seu dia a dia, a serem pobres e não terem por quem serem amparadas ou ajudadas, mas também até mesmo você ajudar uma instituição, você ajudar uma comunidade que trabalha ou que compartilha a Torá, ou você ajudar com tzedakah um estudante de Torá que está trazendo luz para esse mundo, para um judeu que é praticante de Torá, que ele estuda a Torá, é uma forma muito grande de trazermos justiça a esse mundo, trazermos luz a esse mundo. Então, se você tem a oportunidade de ajudar uma comunidade, de ajudar uma sinagoga, de ajudar um judeu que é estudante da Torá, que ele dedica a sua vida a estudar a Torá, faça isso. Faça isso que você está trazendo grandes benefícios ao mundo e também para a sua vida. Tá bom? Tem aí uma fonte, tá bom? Que encontra-se no livro de Salmos, no capítulo 41, ao mestre do canto, um salmo de Davi. Bem-aventurado aquele que atenta para o debilitado, no dia do seu infortúnio, o Eterno o livrará. Ele o guardará e o fará viver. Será feliz na terra e não será entregue nas mãos de seus inimigos. Na enfermidade, o Eterno lhe dará amparo. Seu leito guardará quando uma doença o acometer. Então tá aí mais uma fonte dos benefícios do que a caridade pode trazer, não só para o nosso próximo, mas também para conosco, tá bom? Seguindo em frente, mais uma fonte: ao que dá aos pobres nada faltará, mas o que fecha seus olhos receberá somente maldições. Tá bom? Então aí mais uma fonte. Seguindo em frente, também que faz parte da justiça, também é o bem trato para com os animais. Então você também, não sendo cruel com os animais, você também está fazendo justiça. Você também está sendo justo, trazendo justiça para o mundo. Os animaizinhos nada mais são também como nos ajudam também a nos aproximar do Eterno. Ser benevolente também com essas pequenas criaturas também é um mandamento do Eterno. Então, se nós estarmos sendo cruel com eles, assim como eles são criaturas do Eterno, você também está praticando essa iniquidade para com o Criador. Tá bom? Então vamos dar o início, a leitura da 7ª lei, de não ser cruel com os animais e suas ramificações. Não comer o membro de uma criatura viva e não ser cruel com os animais. Promove o bom trato de toda a vida animal. Além disso, incentiva a apreciação por todos os tipos de seres vivos e o respeito pela natureza como criação de Deus, como criação do Eterno. Proibido comer partes de um animal, besta ou ave que está vivo, e proibido comer partes de um animal que foi morto por outro animal. Proibido comer um animal dilacerado.
Eu trouxe uma breve fala logo na aula de introdução a respeito da crueldade com os animais. Eu gostaria de trazer aqui novamente, até mesmo para nós relembrarmos o quão é importante essa lei, essas ramificações, para que nós possamos colocar em prática no nosso dia a dia. Tá bom? E tá aí uma fonte muito interessante também, além do Eterno dizer que nós temos que ser benevolente com os animais, não comer o membro de um animal vivo, não comer a parte de um animal morto, ele também nos ordena a não comer do sangue desses animais. Está aí a fonte em Bereshit, né? Gênesis capítulo 9, verso 3 e 4. Tudo que se move vos servirá de alimento, como toda verdura e erva que já vos dei. Porém a carne, com a sua alma estando com vida, e seu sangue não comereis. Por quê? Porque já nos ensinam os nossos sábios, né, que a alma e a vida encontram-se no sangue. Então, quando você come do sangue de um animal, é como se você estivesse adquirindo características desses animais. Interessante que eu estava estudando a respeito disso e me veio uma curiosidade do rabino, foi até o rabino Shimshon Brisker que trouxe esse relato de um chinês que ele se converteu ao judaísmo. Então ele era praticante de artes marciais e era costume dele e de todos os outros alunos, né, que praticavam artes marciais junto com eles, de tomar sangue de cobra e sangue, se não tiver enganado, eu acho que era do leopardo ou de tigre, eu não estou lembrado agora. Mas era de um desses animais bem ferozes para poder adquirirem as características desses animais. E eles conseguiam adquirir essas características. A força e a braveza, a raiva desses animais e a agilidade, a sutileza da serpente. Ele contando um relato desse chinês que uma gangue, né? Ele mexeu com a esposa desse rapaz e ele foi até esses membros dessa gangue tirar satisfação e eles o afrontaram. E ele não sabe de onde tirou tanta força, tanta ferocidade e tanta agilidade, que ele era o único, e parece que eram mais de 10 pessoas, mais ou menos, e ele conseguiu dominar e dar uma surra nessas 10 pessoas que deixaram eles bem debilitados mesmo, bem debilitados. Mas por que isso? Porque eles tinham esse costume, né, de tomar o sangue desses animais e acabou adquirindo essas características, essa ferocidade desses animais. Então é muito importante, como o Eterno aqui nos ordenou, não comermos, não bebermos, né? Comermos animais que estejam dilacerados ou que o seu sangue ainda esteja no seu corpo, não comer do sangue, tá bom? Seguindo aqui em frente, se o animal não está morto e o sangue está lá ainda, ele não saiu, é proibido comer, é um pecado comer dele. Além das bases iniciais, também foi adicionado a bondade e o bem-estar dos animais. Com isso, não vemos que só as bases iniciais que conseguimos a conexão com o Eterno, e sim foi acrescentado conor a bondade no coração, inclusive com os nossos animais. Se eles possuem sentimentos, se eles possuem dor, Deus espera de nós que tenhamos piedade e que reconheçamos que queremos fazer o bem ao próximo. O dilúvio veio porque os homens brigavam, roubavam e porque bem ao próximo não fazia parte, e as 7 mitzvot são a parte para a conexão com Deus, inclusive a bondade com o próximo e com os animais. Não estar preocupados com o bem-estar do próximo e só com o nosso bem-estar é egoísmo. Foi o que eu bem disse aí anteriormente, e fica aqui o texto para nossa
para o nosso entendimento, tá bom? E como nós também aprendemos na última aula que nós tivemos aí sobre o relacionamento sexual ilícito, a proibição da bestialidade, né? O que é bestialidade? Homens que têm relacionamentos sexuais com os animais. Também era uma proibição a mulher ter relacionamento sexual com os animais, ou seja, a bestialidade. Né? Infelizmente, isso acontece nos dias de hoje. Eu acho que eu já trouxe isso aqui numa aula anterior de um companheiro de trabalho que ele, conversando, né, ele falava que isso era comum na região onde ele morava. Eu não vou aqui mencionar onde era porque não quero parecer preconceituoso nem xenofóbico, mas que era costume algumas pessoas, né, conhecidas lá da cidade, do lugar onde ele morava, eles terem relacionamento com animais. Então a gente vê aqui a crueldade. Também era costume deles também, quando castrava um animal, especificamente o bode, eles comiam essa parte que era retirada do animal, e mesmo ele estando em vida. Vendo aqui também, por nossa parte, a clara violação desse mandamento da parte do Eterno. Então aí fica aí para nós, para que nós tenhamos piedade e para que nós possamos ser muito bondosos também com os nossos animaizinhos, tá bom? Agora vai aqui um cuidado e uma atenção, principalmente nessa última aula que nós vimos que para cada coisa boa que praticarmos, existe uma recompensa da parte do Criador. Mas por que o cuidado? Para que nós não façamos a bondade ou praticarmos a justiça somente com o intuito de recebermos algo do Eterno. Porque acaba sendo algo um pouco falso da nossa parte, né? É como se nós quiséssemos fazer barganha com o Criador. E não é isso o intuito. O intuito de nós praticarmos a justiça, praticarmos a bondade para com o nosso próximo, para com os animais, nada mais é porque é algo correto a ser feito, é porque o Eterno requer isso de nós, e não porque existem recompensas por trás disso. Então vai aqui um cuidado e uma atenção muito grande, tá bom? Às vezes nosso mau instinto, ele é normal, ele fazer com que isso venha aflorar no nosso interior. Porém, cabe a nós, como o Eterno disse lá no início em Bereshit, a Caim, que o mal ele está à porta e cabe a nós dominá-lo. Então cabe a cada um de nós a dominar esse mau instinto, a trabalhar isso para que nós não possamos cair nesse pecado, tá bom? De barganha com o Criador ou para fazermos algum ato, alguma benevolência somente em pró de algum benefício que nós sabemos que o Criador ele possa liberar para cada um de nós, tá bom? Então fica aqui esse cuidado e essa atenção, tá bom, meus amigos? Seguindo aqui em frente, finalizando, eu queria fazer só a leitura de um texto aqui. Na verdade, é uma transcrição que a Samantha ela trouxe um áudio na segunda-feira muito interessante. Ela costuma colocar alguns áudios de reflexão, né, no início do dia. E esse áudio foi muito interessante porque ele justamente também está ligado à prática da justiça. Muito interessante, eu vou ler aqui para vocês. Faça da justiça um dos seus principais valores. Baseie-se nas leis divinas para identificar qual o caminho certo ao participar como mediador em qualquer ocasião. Perdão, vou ler novamente. Faça da justiça um dos seus principais valores. Baseie-se nas leis divinas para identificar qual o caminho certo. Ao participar como mediador em qualquer ocasião, ouça bem os argumentos dos litigantes. Não tenha preconceitos, não tenha medo de culpar o poderoso, não tenha dor do fraco,
Aplique a justiça e, se tiver dúvidas, não hesite em consultar alguém mais esclarecido no assunto. Ensine seus subordinados e filhos a fazerem as coisas corretamente, para só então cobrar deles os resultados almejados. Saiba ouvir e não interrompa ninguém enquanto se expressa. Muito interessante esse texto, gostei bastante dele e quis trazê-lo aqui para poder compartilhar com vocês novamente. Tá bom? Também faz parte daí da prática da justiça. Então, que nós possamos colocar isso dentro de nós, trabalhar a prática da justiça como uma virtude e colocar assim à disposição daqueles que estão que estão ao nosso redor, né, do nosso convívio, tá bom? Colocarmos em prática aí, tá bom? Para que nós possamos trazer o que nós chamamos de Tikkun Olam, ou seja, o conserto do mundo. E fica aqui essa fonte, tá bom? Esse texto para meditação de cada um de vocês, que encontra-se no livro de Miqueias, capítulo 6, verso 8. A ti foi dito, ó homem, o que é bom e o que o Eterno exige de ti. Somente que saibas agir com justiça, amar a benevolência e caminhar discretamente com o seu Deus. Fica aqui esse texto para cada um de nós refletirmos e desejo a todos aí um ótimo Shabbat Shalom, que o Eterno abençoe a vida de cada um de nós e que, se alguém quiser agora dizer alguma coisa, fazer alguma pergunta ou fazer alguma colocação, que fique à vontade, tá bom, meus amigos? Alguém quer dizer alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Só agradecer, Renato, pela excelente aula, bem esclarecedora. Muito obrigado. De nada, minha amiga. Toda honra e glória pertence ao Eterno. Esse é o nosso intuito. Muito bom, Renato. Parabéns. Gratidão, Rodrigo. E só reforçando essa coisa, essa ideia que tu falou da injustiça, né? Quando eu estudei isso, na época, eu fiquei muito, muito admirado, né? Me levou o que virou uma chave, entendeu? Porque a gente acha que Deus ele se guia conforme os nossos critérios, né? E aí, quando eu li esse comentário de que o Eterno, se um justo oprimir um injusto, o Eterno fica do lado do injusto. Olha que interessante, isso é profundo, né? Então, o único conflito que o Eterno ele realmente aprova é aquele conflito que é diante de uma injustiça, né? Então, a pessoa que presencia uma injustiça e não se move, né, e fica apático, ele se torna como um praticante de injustiça, né? É como se a injustiça fosse dele. Porque o Eterno, ele te deu uma situação para que você revelasse a justiça, se opondo à injustiça, e você foi passivo. Então, às vezes, a gente vê uma coisa errada e a gente fica naquela ideia de que eu não vou me meter nisso não, porque não é comigo. Mas você sabe que é errado, né? Você sabe que está sendo feita uma injustiça ali diante dos teus olhos, e aí você vai e deixa a injustiça triunfar. Esse triunfo da injustiça vai ser cobrado do justo que observou e foi passivo, né? Quando eu li esse comentário, eu fiquei, tipo assim, é como se o critério do Eterno não fosse baseado no meu senso de justiça, mas naquilo que é certo, independente da ação do outro. Então não interessa se o outro está errado ou não, interessa que eu tenho uma missão e eu não posso negligenciar o meu papel, entendeu? Então assim, é uma coisa que a gente tem que refletir, esses dois pontos, né? O Eterno, ele aprova conflitos que visem acabar com a injustiça, e o outro ponto é que, se você presenciar uma injustiça e não fizer nada, você se torna o próprio injusto. Se um justo oprimir um perverso, o Eterno, ele fica do lado do perverso e reprova o injusto, porque ele negligenciou a justiça. Entendeu? Então, é uma reflexão que leva um tempo
para a gente processar. Mas depois que a gente entende de fato, isso vira uma chave. Sim. A gente começa a pensar, precisamos rever os nossos conceitos, né? Porque a gente bem sabe que a justiça pertence ao eterno. É como eu disse lá no início. O intuito de nós estudarmos, porque nós não temos aqui o tribunal, né? Mas o intuito de nós estudarmos a justiça é para que nós apliquemos a ela numa forma de não de julgar, e sim de orientar. Porque a justiça, ela cabe somente ao eterno. Não cabe a nós a julgarmos. Cabe a nós somente a orientar. E a justiça deixa para que o eterno ele tome as providências aí. E numa leitura cabalística dessa mitzvah, estabelecer juízes, né? Esses juízes, na verdade, são os nossos valores. Sim. Os nossos critérios de Torá, nossos padrões. Então, são eles quem julgam, né? Nós não devemos decretar sentença para ninguém, mas nós devemos julgar as coisas segundo a reta justiça. Então, quando a gente vê alguém assumindo um papel de juiz na vida do outro, sem ter essa capacidade para isso, a gente não pode se omitir, entendeu? Por isso que o ideal é a gente, às vezes, evitar certos ambientes que são frequentados por pessoas com esse tipo de natureza, entendeu? Porque numa dessa a gente acaba caçando rolo para a cabeça, né? Eu mesmo eu não consigo ver uma injustiça e ficar quieto. Então, qual é a forma de eu me preservar? Evitar tipo de ambiente assim, entendeu? Não, sim, correto. Isso mesmo. Porque infelizmente, assim, no país que a gente vive, né, cultura que a gente tem, A gente fica exposto. infelizmente a gente tem que rever as nossas. Essa semana mesmo, quase que eu me meti num rolo. Eu vi tem uma que ter cautela. situação. Tem que ter cautela, porque eu vi um acidente de carro e a motorista do carro, ela estava fugindo do local. Entendeu? E a pessoa com quem ela bateu no carro estava dentro da padaria. E na hora eu anotei a placa. Eu falei, se ela fugir, pelo menos eu vou lá falar para ele o número da placa, o carro. Aí, mas assim, ela andou, acho que coisa de 50, 100 metros, mas eu acho que a ficha dela caiu, entendeu? Porque hoje em dia tem câmera em tudo quanto foi canto. Aí ela parou o carro, mas ela saiu do lugar. Entendeu? Ela não, acho que assim, ela pensou em fugir, mas a consciência dela bateu, aí ela voltou, aí assim, foi lá e tentou resolver com a pessoa, resolveu, aí os dois resolveram lá, mas assim, eu já estava com a placa dela anotado tudo, porque eu não podia compactuar com aquela injustiça. Não, e olha que Entendeu? interessante, o mundo espiritual ele funciona de uma maneira tão ligada que às vezes a gente não percebe, mas existe a ideia de que se você vê aquela injustiça e ficar apática, isso não é comigo, não é problema meu, e se você dá as costas, de repente não haveria nenhuma força de consciência nessa pessoa para parar o carro e voltar. De repente foi a sua intenção de denunciar a injustiça que fez com que ela, fez com que o Eterno tocasse nela para que ela parasse e assumisse a situação pelo mérito de você não se calar diante daquilo, entendeu? Pela decisão que você tomou. Então, o mundo espiritual é uma coisa muito complexa. Na Então, hora eu voltei na padaria e falei, aí até a dona da padaria, mas ela foi embora, que não sei o que. Eu falei, não, mas não se preocupa, que o número da placa dela aqui eu já tinha anotado, tá aqui na minha cabeça, o carro, tudo. Ela ia, eles iam atrás dela de qualquer jeito, ela não ia sair ilesa, entendeu? Porque pelo menos os dados dela que eu tenho, entendeu? Eu tive acabou que cuidado ela de mesma dizer. voltou. Ela mesma voltou. Eu acho que assim, ela viu que, assim, Deus, né, tocou no coração dela, ela voltou lá e evitou problema para todo mundo, né? Porque assim a gente já tá cheio de problema, não precisa de mais. Cada um fizer o seu, o mundo ele caminha numa direção correta. O mundo físico, ele depende de ações, né? Já o mundo espiritual, ele é movido a intenções. Então, uma intenção legítima, ela promove uma ação nesse mundo físico. É uma coisa muito profunda isso. E a Tudo gente bem está entendido. aqui, a gente está aprendendo, né?
É muitas coisas que, A assim, a vida é um gente, aprendizado. com pouco tempo, a gente vai vendo muitas situações, Rodrigo e Samantha e Renato, assim, que é, a gente vê que são muitas coisas que a gente acha que não é com a gente acha que a gente não tem que se meter, mas assim, a gente tem que se meter sim, entendeu? A gente tem que fazer o possível para que o mundo seja melhor, para que as coisas sejam melhor, que vai, assim, uma hora as coisas vão acontecer, porque se todo mundo ficar negligente, todo mundo achar que não é com ele que está acontecendo o mal, sabe? O mal ele nunca vai acabar nunca, entendeu? Ele vai sempre vai sempre acontecer o mal, o mal, o mal. Então assim, uma hora isso tem que acabar, gente, porque acaba que a gente acaba recebendo isso, né? Esse mal, porque a gente acaba não tendo paz, a gente não tem a tranquilidade de fazer certas coisas que a gente poderia ter uma vida tranquila, né? Até a questão da insegurança de tudo. Então a gente tem que se policiar muito. Tem até aquela ideia, né? Pior do que a ação do perverso é a omissão dos bons. Dos bons. Dos Entendeu? bons. Então são desafios, né? Desafios que a gente Sim, tem que sim, lidar. sim. E assim, é aquilo que você falou, a gente realmente tem que ter cuidado com aquilo que a gente vai fazer para poder a gente também não acabar caindo em maus lençóis, né? Porque às vezes acontece isso, mas a gente tem que procurar, dentro da medida do possível, ser o mais justo possível, pedir a Shem proteção. Porque se a Shem, ele nos cuida, nos guarda, nos protege, nos abençoa, então o resto é resto. Entendeu? O Isso aí, resto, perfeito. entendeu? Tudo está interligado, né? Você falou a Sim, respeito sim, da intenção, o espiritual e o físico, tudo está interligado. E tem sim, uma sim. frase muito interessante, que o pensamento gera sentimento, sentimento gera ação. Geração. Entendeu? Então, você às vezes conecta, né, com o mundo espiritual através do pensamento também. Sim, sim. Aí você gera aquele sentimento, e o sentimento ele gera ação, e quando você gera ação, você coloca em prática aquilo que você trouxe do além, do mundo espiritual, e o mundo espiritual se manifesta no físico através daquilo que você coloca em prática, e é muito interessante. Então a gente vê que tudo está interligado. E aí também a importância, né, de se encher de Torá, né? Exatamente. Sim, sim. Porque é o conteúdo de Torá que vai refinar os nossos pensamentos, nossa Exatamente. percepção, nossa visão de mundo, vai trabalhar o nosso emocional, porque bem ou mal, tudo que a gente pensa e a gente sente, a gente coloca para fora, né? O sentimento ele não Exatamente. tem essa ideia de ser bom ou mal, né? Esse trabalho é um trabalho interno. Então, assim, se eu penso mal, se eu sinto mal, eu vou praticar o mal. Entendeu? Então, tudo depende desse trabalho interno para que a minha ação não seja resultado de um pensamento que não foi refinado, entendeu? Hoje mesmo eu estou lendo um livro aqui, Renato, muito bom, recomendo. É um livro pequenininho, é um livro muito pequeno que eu ganhei da Chesca, chamado Caminhos da Vida. Hoje que eu tive um tempinho para começar a ler ele, e aí tem uma história ali que ele fala muito dessa ideia dos casais, né? Vida de casal e tal. E aí o casal, ele chegou no rabino, e a mulher reclamou: Rabino, o meu marido, ele não quer nem levar o lixo para fora de casa, ele não quer nem me ajudar para pegar o lixo e levar para fora de casa, porque ele diz que, como ele é estudante de Torá, ele não pode desonrar a Torá pegando no lixo. E o marido, não, é ou não é, Rabino? Nós que somos homens, que estudamos Torá, eu não posso desonrar a Torá levando o lixo para fora. Onde já se viu um homem que pega livros de Torá, pegar em saco de lixo? E o Rabino, tem até o nome do Rabino no livro, o Rabino olhou e falou: faz sentido o que você falou, faz sentido, realmente. É uma desonra, né, para a Torá, um homem
né? Pegar e levar o lixo para fora de casa, né? E o rapaz ficou todo contente. O rabino, me dá o seu endereço aí. Deu o endereço. Beleza. Passou um dia, no outro dia o rabino bateu na porta lá do casal. Né? Abriram a porta, era o rabino. Ô, rabino, o que você está fazendo aqui? Não, eu vim pegar o lixo e levar para fora pro seu marido não desonrar a Torá. Tá entendendo? Então, assim, com a boca, ele em nenhum momento ele rebaixou a Torá. Ele concordou com o cara. Não, realmente, um homem que pega a Torá não pode pegar em sacos de lixo. Só que nós estamos no mundo físico. Esse mundo depende de ações. E nem toda ação é agradável de se fazer, no entanto, é necessária. Então, o cara, ele achava que ele tinha que ficar só estudando Torá e a mulher se virando, fazendo tudo. O rabino, que é superior a ele, era o professor dele, maior em Torá do que ele, se propôs a fazer o que ele se achava digno demais. Então, olha só, uma ação de justiça que eu não faria isso que o rabino fez. Entendeu? Não teria, né? Eu já rasgaria o verbo ali. Mas qual foi a sabedoria? Ou trazer nenhum atrito para o casal. Sim. Tá entendendo? Esse cara, ele tá bitolado, ele tá com a cabeça dele nas nuvens. Não há nada que eu possa falar para ele que vá mudar o pensamento dele. Mas existe algo que eu possa fazer. Entendeu? Se ele não quer descer do patamar dele, eu vou ter que descer do meu, que é bem mais alto que o dele. Então imagina só, o rabino saiu da casa dele, foi na casa do casal, bateu na porta para fazer o que o marido não queria fazer. Cara, e é muito interessante quando você falou a respeito do estudo de Torá, na questão de você refinar os pensamentos, e quanto também você estuda bastante Torá, quando você lê bastante e realmente procura internalizá-la, você até mesmo nos problemas, nas coisas que mais cabeludas que acontecem na sua vida, você consegue enxergar Deus ali dentro, cara. Você consegue enxergar a mão do Eterno movendo aquela pecinha ali, e até às vezes você consegue identificar o motivo dele estar fazendo aquilo. Não sei se com vocês isso acontece, mas até mesmo nos problemas mais difíceis, a gente vê ali o Eterno, vê a mão dele ali, e às vezes até começa a deduzir, tá, não está acontecendo isso por causa disso. Aí a partir disso a gente começa a trabalhar esse lado, a trabalhar em cima desse problema para poder resolvê-lo e assim crescermos e evoluirmos como ser humano. Muito interessante isso, cara. É um cabalista que disse, né, que você realmente começa a perceber que está conectado ao Eterno somente quando você começa a percebê-lo nas menores coisas, ou seja, nos detalhes. Quando você começa a perceber o mover de Deus em todos os detalhes, porque geralmente a gente vê só o mover de Deus nas coisas grandes, né? Mas quando a gente começa a ver nas coisas pequenas, medíocres, medianas do dia a dia, é porque realmente a nossa conexão ela tá fluindo, entendeu? Porque você chega num grau de percepção em que Deus ele está em tudo. Sim. Então, em todo momento, em todo pensamento, em toda ação, existe uma energia divina movendo tudo isso. E quando você começa a perceber isso, canto do passarinho, tá entendendo? No vento que soprando na árvore, é porque realmente você já está no estado de conexão perfeito. Entendeu? Basta manter isso, né? E não é uma coisa fácil da gente ver. Entendeu? Porque a gente é programado, né? A gente é programado para ignorar detalhes, a não ser que esses detalhes sejam do nosso interesse. Entendeu? Por isso que a mulher ela é mais elevada espiritualmente, né? Porque ela tem essa percepção melhor dos detalhes. O homem olha o quadro como um todo, né? A mulher não, ela vai nos detalhes, ela é minuciosa, né? Mas é isso aí, Renato. Excelente aula, parabéns. E qual vai ser o tema aí do próximo sábado? Que a gente já fechou as 7 leis, não é isso? Fechamos o ciclo aí. Vamos estar aí trabalhando no próximo tema aí. Vai ser um tema relacionado à idolatria. A gente vai iniciar de novo. Show. Provavelmente vai ser um tema relacionado à idolatria.
tá bom? Mas é isso aí, fechamos um ciclo. É interessante aí que nós temos aí 7 leis e também temos 7 dias da semana. Então, se nós pegarmos aí pelo menos uma lei e estudarmos um pouquinho aí, pelo menos uma por dia, então a gente consegue aí durante toda a semana estudar um pouquinho, crescer mais um pouquinho aí no conhecimento das 7 leis de Noah. Eu vou estar disponibilizando lá também no grupo os PDF, todos os PDFs de todas as aulas que foram dadas aqui, para que o pessoal adquira esse hábito, tá bom? Pega um PDF desse daí por dia, lê, vê as fontes, tudo direitinho, e acabe internalizando aí, e a cada dia a gente aprender e crescermos juntos aí no conhecimento daquilo que o Eterno deixou como herança para nós, os povos, os goins. Tá bom? Fala, Joama. Você levantou a mão? Pode falar, Joama. Levantei rapidinho. Só para finalizar aqui, ontem eu tive uma experiência muito boa, assim. Meu filho foi fazer o alistamento, né? Nós morávamos numa cidade e a gente foi para outra cidade onde que ele tinha que se apresentar, né? E encaminharam a gente para um outro lugar, um shopping, para procurar lá uma junta. E assim eu fui, né? Aí eu tava por ali rodando e eu falei, gente, eu vou procurar uma Torá aqui para me comprar. Aí rodei, entrei numa livraria, entrei em outra. Aí cheguei pro vendedor, né, lá pelas tantas, você tem a Torá aqui? Aí ele olhou para mim com uma cara assim, me olhou com uma cara meio assim, sabe? Mas eu não me senti intimidada com aquele olhar, não. Aí ele foi na prateleira, na última prateleira embaixo, assim, não acabou. Esse livro é para um público muito específico. Eu realmente é para um público muito específico. Nós não temos esse livro. E uma livraria grande no shopping, entendeu? Mas aí eu vou ver com a Tesca, ver se eu consigo comprar com ela. Isso que eu ia te dizer agora, deixar uma dica. Precisar de qualquer artigo judaico, livros, procura a Tisca que ela vai te ajudar, com certeza. Porque por aqui... Não, eu achei engraçado assim, ele me olhou com um ar de fuzilamento tão grande. Isso é para um público muito específico. Eu realmente é para um público específico. É forte essa, Israel? E não tinha na livraria, tinha tudo que você imaginar, tinha. E assim, aonde que ele estava, aonde que era o local, ele guardou na livraria assim, ó, na última seção, embaixo, assim, na última fileira, sabe? Que absurdo. Entendeu? Mas enfim, ainda bem que não tinha, porque também, né? Assim, o tratamento não foi essas coisas e assim, me fez assim ficar mais admirada, admirar mais ainda o judaísmo, entendeu? Só me fez crescer. Isso não me fez, em momento nenhum, me sentir diminuída em relação a isso, entendeu? Essa é a ideia. Torá, ela sempre foi um livro não muito querido, né, pelos outros. Vai exigir de você um comprometimento. Sim. Né? Não é crença, não é um livro de crença. Você só vai saber o que é verdade ali quando você aplica. Aí no Ocidente a gente sabe, né? As pessoas não gostam muito de aplicar os ensinamentos, gostam de... A verdade, né? Elas gostam de usar as pessoas emocionalmente como massas de manobra. É isso que rende, né? Exato. Então eles não querem que as pessoas saibam. O segredo da prosperidade do povo judeu é esse, é aplicar a Torá, né? Vivenciar aquilo. Então, assim, os judeus, se você perguntar para um judeu mesmo, você acredita em Deus? Você crê que Deus existe?
Eu disse, não creio que Deus existe, não. Quem crê é quem não conhece. Sim. Né? Para eu crer em uma coisa, eu tenho que conhecer. Tipo assim, a minha mulher é branca. Eu creio que a minha mulher é branca? Não, eu não creio, eu sei. É diferente, né? Então, Sim, o crer, ele parte de uma suposição. O conhecer, o aí já é uma conhecer. intimidade, né? É estar junto. E é o que me faz ainda crer ainda mais o porquê do Mashiach ainda não ter vindo, né? Como dizem os outros cristãos, né? Porque um dos cumprimentos da profecia diz que todos teriam conhecimento do Eterno, assim como as águas cobrem o mar. Só Exatamente. que se ele veio, por que a necessidade então do cristão estar pregando para mim, dizendo que o Chuchua lá é o Messias? Não tem lógica isso. Se ele realmente é o Mashiach, então por que você está pregando para mim? Era para eu já ter conhecimento do Eterno, né? E outra, Mas se não. você vê a maioria das pessoas que creem, que tem a crença em Deus, dentro da igreja, principalmente aqui no Ocidente, né? Vamos falar Ocidente para não ficar agressivo. Mas a maioria das pessoas que creem não tem conhecimento. O próprio Eterno reprovou até o próprio povo de Israel, né? Esse povo sofre, padece, porque lhe falta conhecimento. Então, Não crer tem, em Deus tem não é sinal de que conhecimento eu tenho nenhum. intimidade. Eles não falam coisa com coisa e querem te convencer. Eu nem discuto mais, eu falo só a respeito da minha fé. Eu não estou aqui. Não, mas me explica a sua. Eu falei, eu não vou te explicar nada, eu não tenho que te explicar nada. Isso aí. Entendeu? Então, assim, só me respeita. Só me respeita, sabe? Você crê no que você quiser e tá tudo certo, mas assim, só me respeita, não me questiona, já tá tudo certo. Entendeu? É meio complicado. É isso, igual essa Ninguém te questão. convenceu, né? É uma Não, coisa não, que vem não, de dentro. ninguém me convenceu. E até assim, esse trabalho que eu comecei agora, que tem 2 semanas que eu tô lá, uma como é que se diz? Eu falei com Deus, eu falei, Senhor, se eu só vou para lá se eu não precisar trabalhar no sábado, porque eu não vou abrir mão, entendeu? Do Shabat, eu não vou abrir mão, eu quero isso para minha vida. Então, se o Senhor achar que eu vou prosperar ali, que vai ser bom para mim, amém. Senão, tá tudo certo também. Mas assim, não viram problema nenhum. Mas assim, os colegas, você não vai vir trabalhar no sábado, não? Falei, não, não vou vir no sábado. Ah, mas por quê? Você é testemunha de Jeová? Falei, não, não sou testemunha de Jeová, não. Entendeu? Mas assim, você acaba criando as pessoas elas ficam querendo saber, né? Mas você se reúne aonde? Aonde que é a sua congregação? Falei, assim, não vou comentar nada, é bem distante, entendeu? Mas vai chegar o momento, Joel, vai chegar o momento que você vai poder se sentir à vontade, né, para poder falar abertamente com pessoas, né, de confiança. Você vai identificar, o Eterno vai te mostrar, entendeu? Eu não falo, Rodrigo, porque Depois de tarde. eu tô no início de uma caminhada. Então, para mim não falar besteira, para mim não falar aquilo que eu não sei, entendeu? Até porque, igual eu tô te falando, eu vou pegando os ensinamentos que eu vou pegando aqui durante a semana, o que vocês vão passando e vou assistindo as aulas, entendeu? Mas eu ainda não comecei a estudar a Torá, entendeu? E tem o Tânia, e tem os outros livros que eu estou pesquisando também, que eu preciso começar a ler. Mas, enfim, eu não vou abrir a minha boca para poder tentar falar Convencer nada, ninguém, né? convencer ninguém, porque também não é sobre isso, né? Nunca foi. Então, assim, nunca foi. Então, eu não me estresso com isso, eu não, sabe? Eu só quero que me respeitem, só isso, E assim, uma, entendeu? uma dica, Joelma, para você ter a sua primeira Torá, uma Torá muito boa de ler, que é a que a Samanta lê todo dia, é a Torati. Dora, Ela é Torati. Vê com a tisca lá direitinho. Qualquer vou, coisa a gente coloca lá a foto no vou grupo para anotar você aqui. ver. É barata, é mais barata que as outras. Aham. E é uma linguagem assim, para o iniciante,
tem os comentários assim muito práticos, entendeu? É muito bom para ler, porque ela fala para fora da questão religiosa e vem direto para o dia a dia, entendeu? Sim, Então ela é muito boa para uma Torá que você possa ler todo dia, assim, para te edificar bastante, a gente indica a Torati. E aí, claro, depois você vai, né, querer um conteúdo mais rabínico, é aí diferente. Aí você vai se aventurando. Mas essa Torati, ela é essencial para quem está começando. entendi. Eu vou ver lá com a Tesca. E também não é tanto, não é tudo sobre religião, é filosofia de vida, né? Exato, É exato. muito engrandecedor. Eu falo que assim, meu Deus, quem dera se eu tivesse nascido assim, aprendendo esses ensinamentos. Eu acho que a gente erra na vida, né? Todo mundo erra, até chegar Veio aqui. no momento certo. A gente não É, entende ainda, mas a veio no gente não momento entende, mas a gente pode passar para os nossos filhos. certo. Exato. Isso que é bom. Exatamente. Graças a Deus eu tenho minha filha, assim, minha filha, ela tá lá no Reino Unido, mas ela tá bem, a gente conversa bastante sobre isso, ela tá bem, é, ela tá bem contrita a Deus nesse que só existe um Deus único mesmo, entendeu? Então, assim, só dela tá buscando isso tem, assim, me deixado muito feliz, sabe? Que bom. E assim, a gente tem conversado muito, graças a Deus. Só tem a agradecer, gente. Isso aí, continua Só, nessa. só complementando as palavras do Rodrigo aí, eu também, o que eu posso te orientar nessa questão talvez você não queira entrar em debate. Eu também te aconselho, não esquenta a cabeça em entrar em debate, entendeu? Mas procura, logo agora no iniciozinho, você aprender um pouco, estudar um pouquinho sobre profecias, sobre as profecias, o porquê que Yeshua não cabe dentro das profecias, o porquê que ele não é o Mashiach. Até porque vão aparecer pessoas na sua vida que vão querer realmente, primeiro, entrar em debates, que não querem saber de nada, só querem arrumar problema. Porém, vão entrar pessoas na sua vida, Deus vai colocar pessoas na sua vida que realmente vão ter aquela curiosidade e que talvez, através de você, vai gerar aquele sentimentozinho inicial que você teve, entendeu? Antes de você largar a idolatria e entrar dentro da fé monoteísta. Então procure também, Joelma, procure estudar sobre as profecias, entendeu? Sobre a era messiânica, sobre Mashiach. É um estudozinho inicial, até mesmo para você ter uma basezinha para quando esse tipo de pessoas aparecerem diante de você, pelo menos o básicozinho, assim, você ter uma noção e poder estar direcionando a elas, entendeu? E essas pessoas que querem impor tal religião, não tem problema não. Dá o meu número ou dá o número do Rodrigo que a gente encaminha ele lá para o grupo de debate que a Tá gente certo. pode mandar o número dela para a gente lá que a gente conversa com Oh, ela sem me problema nenhum. amarro, me amarro. Bota ela Ai, no gente. grupo de debate lá que ela vai sair de lá bem orientada ou desorientada. Geralmente eles saem mais desorientados, né? Mais Porque assim, desorientado. existe uma A cabeça questão, buga. porque assim, não é todo cristão que realmente tem o desejo de se conectar ao eterno. Porque a maioria já tem a ideia de que já é conectado pela crença em Jesus. Então, assim, eles acham que eles têm a obrigação de converter as pessoas. Então, se você se colocar num debate com essas pessoas, você vai se desgastar. Muitos são Vale muito a bem pena não. preparados. Totalmente não sabe, não falam coisas assim. Porque eu cheguei até aqui, Rodrigo, mas antes de eu chegar aqui, que eu pedi a Deus assim orientação, que me trouxesse por um caminho realmente que me mostrasse a verdade. Antes disso, eu procurei estudar algumas coisas, tudo assim, Tem uma base, né? ter uma base, entendeu? E procurar saber os porquês, porquê disso, porquê daquilo, porquê, sabe, de história. Hoje em dia, você consegue ver muita coisa na internet, tem muita coisa que é lixo, mas tem algumas coisas ali que você consegue te dar um start Prático. ali, entendeu? Você consegue entender alguma coisa.
Então, assim, eu ficava naquele questionamento, mas isso aqui, e realmente, sabe, graças a Deus, Deus me mostrou esse caminho, entendeu? E pretendo seguir esse caminho e levar minha família futuramente, mas eu preciso ter um pouco mais de conhecimento e prepará-los também, porque é aquilo, é um choque para quem não está preparado, vindo do cristianismo, entendeu? A gente é um trabalho bem minucioso, é um trabalhozinho de formiguinha, e a gente vai aos pouquinhos, mas graças a Deus aqui em casa, assim, conversei com a minha mãe, com meu marido, os dois já estão, assim, me entendendo, então já é um passo. Você tem o Sidur de rezas? Não, não tenho. É Não bom, tenho. ver com a Tiesca, tem o Sidur que é próprio para mulher, porque Uhum. assim, a Eu tô base anotando tudinho aqui, tá? é isso aí, é Tô. o Sidur para mulheres. Aí tem o Sidur Binei Noa também, o Sidur por Binei Noa. A Samanta, ela tem os dois, ela falou que o Sidur Binei Noa é melhor, tá? Então, Uhum. como é ela que leu o Sidur de mulheres, então ela sabe. Então, assim, tem o Sidur, e aí todo dia de manhã, quando você acordar, antes de você se levantar da cama, você decora o Modéani, né? O Modéani, ele é a primeira oração da manhã, e você diz o seguinte: sou grato a ti, Rei vivo e existente, porque com a tua misericórdia tu devolveste a minha alma, grande é a tua fidelidade em mim. Decore essas palavras antes de levantar da cama, sempre. Por quê? Porque a base da tua vida espiritual, agora, né, com o monoteísmo, vinculada ao judaísmo, é o serviço ao Eterno. Então, Sim. nós somos uma religião de serviço ao Eterno. Não somos de adoração, de crença. Não, serviço e conexão. Então, Sim. o seu serviço, as suas rezas, leituras dos salmos, uma vida íntima com o Criador, no tempo que você tiver disponível. Sim. Essa vida íntima, essa vida prática de rezas, de oração, de reflexão, é o que vai realmente te capacitar para lidar com essas adversidades, que com certeza vão aparecer, entendeu? Sim. Mas tem que fortalecer a alma. Tem. E assim, pela manhã, eu acordo bem cedo, às vezes, vocês nem publicaram nada ainda. Eu acordo, pego o telefone e vou ver lá o que foi postado, entendeu? Ouço o Ana Berroa, entendeu? Isso, E maravilhoso. à noite também, entendeu? Agradeço. Não com essas palavras, né? Mas sempre grato pelo dia, pelo acordar, pelo amanhecer, por mais um dia, pela gratidão de estar aqui, que o Senhor, Ele abençoe o meu dia, a minha casa, e que me ajude no decorrer do dia. E assim... então tu já tem tudo. Se já tem essa conexão, tu já tem tudo. O que vier é adorno. O que vier é lucro. O que vier é lucro, né? Como disse o sábio Hilel, né? Resuma a Torá em uma frase: ama a Deus e ao próximo. O resto é comentário. Então, se você já tem essa conexão, tenho. Já sabe qual é a experiência dessa conexão, então agora é só caminhar, só manter. Sim. כולם קדושה חייש עלי שכל